fazer outro. Que horas são exatamente? 8h05? Ah, então tá certo aquele relógio ali atrás. Eu não queria que ele tivesse certo, mas ele está certo. Vamos começar então? Agradecer ao Senhor e começar mais essa aula, né? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado porque sabemos que em tudo o Senhor nos auxilia, o Senhor nos socorre. Obrigado porque temos o privilégio de estudarmos a tua palavra. E eu peço que o Senhor esteja aqui, abrindo o nosso entendimento, nos orientando e nos abençoando, Pai, para que saiamos daqui edificados e transformados. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, nós chegamos aqui no capítulo 7, né? Ou, como diz o nosso bom português, capítulo 7º. E aqui ele passa a tratar do casamento. O apóstolo Paulo, ele vai responder inúmeras perguntas que a igreja tinha feito a eles. Então, a primeira carta, como também a segunda carta, é como se fosse um telefone sem fio, e nós estamos escutando a conversa. Porque a igreja perguntava certas coisas e ele respondia. Então, nós não temos as perguntas, temos só as respostas. Então, quando nós lemos a carta de 1 Coríntios, nós estamos escutando as respostas que Paulo estava dando àquelas perguntas. Então, mais ou menos pelas respostas que ele vai dar, nós vamos identificar que tipo de pergunta eles fizeram e qual era a crise que vai acontecer. Paulo vai escrever em defesa também do celibato e do casamento, tá bom? Naquela época, principalmente no mundo grego, a vida ascética, isso é, a vida sem prazeres, a vida que a pessoa se dedica a uma vida sem contato físico, isso também existia. Existia ramos de filosofia e de religião que valorizava a ausência total de prazer da carne, seja do sexo, seja do alimento, seja da diversão. Uma linha do gnosticismo era isso, mas também existe uma outra linha do gnosticismo que era justamente o oposto, era a entrega total aos prazeres e à imoralidade. Então, como a igreja de Corinto vivia nesse contexto, onde tinha gente que adorava o casamento, tinha gente que detestava o casamento, tinha gente que incentivava o celibato, outros odiavam o celibato. Então ele vai responder caso a caso como o crente tem que se comportar, tá bom? Então vamos ouvir a leitura aí que a Thalita vai fazer, do primeiro versículo até o 7º, e depois a gente está dividido o texto, depois a gente volta e faz a análise do texto, tá bom? Vamos lá, vamos ler. Isso aí. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Maravilha. Esse texto de 1 Coríntios, por conta de estudo de casais, por conta de aconselhamento bíblico, é um texto até mesmo conhecido, tá bom? Mas tem bastante coisa interessante que nós podemos pensar aqui. Então, olha só como nós estamos lendo a conversa entre duas pessoas, né? O apóstolo Paulo e a igreja de Corinto, porque ele já começa dessa forma. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, notaram isso? Então a igreja escreveu para o apóstolo Paulo, é a pergunta, e agora ele está respondendo. Poxa, mas o apóstolo Paulo não tratou desse tema, o apóstolo Paulo não tratou do outro tema. Ele aqui não está fazendo um compêndio completo sobre casamento. O que ele vai abordar é
assuntos relacionados às perguntas que foram feitas. Talvez se ele não aborda um ponto aqui a colar, é porque não foi feita a pergunta. Então ele economiza tinta e papel e se concentra no que foi feito. Aí ele vai dizer, quanto ao assunto sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. É bom que o homem não toque em mulher. Esse toque em mulher, ele está pensando no casamento. Tanto é que o restante aqui do assunto, de todo o parágrafo que a Thalita leu, diz respeito ao casamento. Então, esse toque em mulher é casamento. Quando ele diz que é bom que não toque, é porque ele vai dizer para quem tem o dom do celibato, se manter celibato. Por quê? Porque depois ele vai desenvolver a ideia que quem tem o dom do celibato pode se dedicar inteiramente ao ministério do Senhor. Quem não tem o dom e vem a se casar, vai dividir o seu tempo entre o ministério da igreja e o ministério do lar. Né? O pastor Felipe, ele trabalha de manhã, depois ele trabalha até às 5, aí das 5 às 6 ele tem que brincar com o Isaac, depois de noite ele sai de novo. Então assim, o Isaac está lá. A louça que eu lavo, tá, de vez em quando, né? Mas também não posso mentir porque a Jéssica deve estar assistindo. Mas a louça é de 3, né? O carro é 3 que suja, em algum momento eu tenho que lavar. Então, a família toma tempo no ministério. Então, ele vai dizer, olha, quem tem o dom do celibato, se mantenha solteiro, porque você se dedica melhor ao ministério da igreja. Só que é o seguinte, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher seu próprio marido. Ele entende o seguinte, olha, o ideal, o melhor, o mais sublime é que todo mundo fosse solteirão e se dedicasse ao ministério. Porque ele faz isso. Né? Tudo indica que ele não era casado, ou no mínimo ele era viúvo, mas que ele não estava preso nos laços matrimoniais, então ele poderia se entregar de corpo e alma e integralmente ao serviço do ministério. E ele sugere isso, ele aconselha, mas ele sabia que o ambiente da cidade de Corinto era muito sujo, era promíscuo. Então, já que há muitas tentações no mundo, a forma de se proteger das tentações do mundo é que cada mulher tem o seu próprio marido, não o marido da outra, e que cada homem tem a sua própria esposa, não a esposa do outro. Né? Então, interessante notar isso como qual é a ferramenta que Deus dá também para a proteção contra a imoralidade, o casamento. Né? O casamento. Então, no ambiente do casamento é onde homem e mulher se satisfaz, se alegra por conta dos seus impulsos sexuais naturais que foi o próprio Criador, o próprio Deus que colocou dentro deles. Tá? Então, ele até fala, ó, não toque em mulher, mas por conta da imoralidade, então, cada um vai ter que ter o seu próprio marido, sua própria esposa. O marido deve cumprir com seus deveres conjugais. Aqui, quando ele fala de deveres conjugais, ele está pensando que o marido deve relação sexual à sua esposa. E por que isso é tão importante? Porque notem que aqui em cima, ele acabou de mostrar que por conta da imoralidade, o homem vai ter a esposa vai ter seu homem. Então, o momento de intimidade sexual tem uma esfera espiritual de proteção por conta da imoralidade. Estão entendendo isso? Então, a intimidade do casal é a ferramenta que Deus dá para a proteção do casal. Né? E um deve ao outro. O marido deve essa proteção à esposa, se entregando à esposa. E a esposa deve essa proteção ao marido, entregando-se ao marido. Então não é só carne, não é só uma junção carnal. Olha só como Paulo, ele vincula essa atividade sexual como uma proteção contra um pecado. Não é?
Então ele continua aqui, né? 3. O marido deve cumprir com seus desejos conjugais para com a sua mulher. Aqui é dever do marido, né? E da mesma forma a mulher para com o seu marido. Então tudo que ele trata para um, ele vai falar do outro, né? Então ele cita o exemplo da mulher, mas depois ele vai citar o exemplo do homem. E é bonito de ver essa equivalência de valor e igualdade e relevância entre homem e mulher, né? Então não existe, biblicamente falando, aquela coisa assim, não, só o homem tem prazer, só o homem. Não, não, não. O homem deve prazer à esposa. É responsabilidade dele também fazer com que a esposa saia daquele momento feliz, alegre, satisfeita, né? Com um sorrisão estatelado na cara, né? Então, ele continua. 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Por quê? Porque a ideia é como se a mulher estivesse erradamente pensando, não, peraí, esse aqui é meu corpo. Meu corpo, minhas regras. Eu não vou entregar o meu corpo ao meu marido só porque hoje ele está afim. Mas a gente vê aqui que há uma divisão de autoridade. Uma vez que você se casa, você não é um corpo sozinho, você é uma só carne. É uma só carne com o seu maridão aí do lado. Você é uma só carne com a sua esposa do seu lado. Então, Deus juntou esses dois para esse bom propósito. Então, o marido não pode olhar e falar assim, não, eu vou negar o meu corpo para você hoje. Hoje não tem, é greve, né? Greve, cartaz, sindicato na porta. Não existe isso. O marido não tem essa autoridade da mesma forma que a mulher não vai ter essa autoridade. Da mesma forma, o marido, aqui é a vez do marido, né? O marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Um deve ao outro. É dívida. Não tem, uma vez que você casou, já foi, já era. Você compartilha essa autoridade, vocês são uma só carne. Foi na semana passada que eu trouxe o papel, e eu trouxe na semana passada. Quem não estava aqui semana passada? Tá, eu mencionei sobre unidade. Tá, porque o texto da semana passada dizia que quem se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Essa expressão uma só carne vem lá de Gênesis, né, quando Deus fala que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Esse uma só carne, essa união, é uma palavra que significa algo colado, pegado. E eu trouxe um papel que já estava previamente colado lá em casa, né? Porque e aqui eu falei para Milena, desgruda os dois. E uma vez que ela desgrudou, rasgou. E aí você até separa as duas partes, mas para o resto da vida haverá um pedacinho de papel no outro papel e vice-versa, né? Por quê? Porque é algo que você, uma vez que faz, é como se fosse uma só. Não tem como dividir e separar o casamento e continuar como se nada tivesse acontecendo. É um só, se tornou um. Essa é a grandiosidade e a preciosidade e a seriedade do casamento, né? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Não se recusem, mais um conceito, né? Então, ele começou como dívida, depois ele falou sobre autoridade, e agora ele vai mandar uma dessa. Não se recusem um ao outro. Essa palavra recusem, uma das traduções dela possível é não defraude. Tá, defraude aí na privez, né? Uma das traduções possíveis é não defraude. E a defraudação diz respeito à frustração. Não frustre o seu parceiro. Parceiro não, é a expressão que o mundo usa. Não frustre o seu marido nesse assunto. Não frustre.
frustre, é difícil de conjugar, a sua esposa nesse assunto, tá? Então, ou uma tradução possível é não se recusem um ao outro. Não existe recusa, tá? Claro, gente, marido também e a esposa também tem que ter aquele tato, né? Tem período da mulher, talvez um dos dois está doente, teve um péssimo dia, né? Aqui eu não consigo ver o apóstolo Paulo admitindo a hipótese de que alguém está falando, não quero. Não, a Bíblia fala que tem que ter e vamos ter. E mulher para isso, homem para... Eu acho, não me parece que a Bíblia está colocando isso. Mas, de qualquer forma, ele, depois de expor tudo isso, ele coloca esse ponto, não se recusem. Não se recusem. Porque também havia por causa do ascetismo, a ideia de que o sexo e o prazer sexual é ruim, é mau, é maligno. Então Paulo está tentando quebrar isso. Não se recusem, porque é ferramenta poderosa de Deus para proteger o seu casamento de tentações. O diabo tenta, é verdade. Se a pessoa vai cair, aí é outro assunto. O problema não é a tentação. O Senhor Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Ser tentado não é o problema. Mas quanto mais o casal passa sem essa união, mais fraco a pessoa vai ficando em relação a essa tentação, tá? E aí ele vai dizer, olha, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Então ele vai abrir uma exceção, e a única exceção aqui é, primeira coisa, tem que ter um comum acordo aqui, ó, hoje não vamos namorar, hoje nós vamos ficar aqui, mas é para fazer o quê? Olha só que interessante. Opa, já pulei. Ele vai falar sobre oração, né? Mas ele vai dizer, exceto por mútuo consentimento, e durante um certo tempo, né? Certo tempo entende-se um tempo curto. Não, nós entramos em consentimento e nós vamos ficar 4 meses. Não, né? 3 meses, 1 mês, uma semana. Não dá. Né? Para se dedicarem à oração. A única coisa que pode, entre aspas, impedir o casal de ter o tempo de intimidade é a oração de comum acordo e por um período de tempo. Né? Às vezes, a vida está difícil. A vida está complicada. O próprio casal, às vezes, está descompassado. Não tem clima, às vezes. Né? Então, em vez de ficar quebrando o pau, ou um vai para casa da mãe, o outro quer viajar, quer fazer a mala, não sei o quê. Olha, estamos mal, não tem clima para namorar. Vamos fazer o seguinte, vamos orar? A gente precisa orar. Quem está certo, quem está errado? Não sabemos ainda, a gente precisa de ajuda, mas por hora, vamos orar. Né? Então, é um bom primeiro passo. Por quê? Porque na oração você busca a sabedoria de Deus. Na oração você busca o entendimento de Deus. Na oração você agradece, você pede perdão, você acalma o coração. Não é? Então, se não está com clima, vai orar. Mas se um está com clima, então não pode se recusar. Depois, unam-se de novo. Depois desse tempo curto aqui, tem que se unir de novo. Para quê? Para que Satanás não os tente. Olha só, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Tá junto a coisa. Domínio próprio. Então, olha só, gente. Satanás está de olho no seu casamento. Satanás está de olho no seu casamento. E o sonho dele, em primeiro lugar, é te matar. Né? Segundo, é te desviar da fé. Mas se tu é casado, e se você tem filhos, ele quer destruir o seu casamento. E ele vai, e a gente precisa lembrar sempre que Satanás, ele monta armadilhas. Ele monta ciladas. Né? Se você não leu ainda Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Marcelo, você já começou a ler? Está gostando? É bom. É muito interessante. É um livro, eu falei para o Marcelo, tem que ler a cada 2,
4 anos, você repete. É muito bom mesmo. Você vê como Satanás trabalha. Você vê como ele arquiteta, como ele está por trás daquele... A pessoa vira as costas, você vai assim... nessas pequenas coisas, sabe? Quando você está com raiva de alguém, e só a respiração do fulano ou da fulana já te dá um ranço que vem do fundo da alma, né? O jeito que a pessoa coça o cabelo já te... Tudo isso, essas pequenas coisas, ele trabalha por trás, não é? Se você tem muita preguiça de ler o livro inteiro, saiu um filme recentemente da Brasil Paralelo, que chama Oficina do Diabo, né? Recomendo, muito bom. Muita teologia católica ali, porque eu tenho entendido que a Brasil Paralelo são católicos. Mas, mesmo assim, muito bom. A parte que mostra a Satanás mexendo na mente, estimulando, criando picuinhas, assim, fantástico, porque foi baseado no livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Tá? Então, Oficina do Diabo, fica aí de recomendação. Então, o diabo, ele está observando o seu casamento. Ele está observando a sua intimidade. Por incrível que pareça, ele está lá, olhando, né? E o Satanás, ele é muito covarde. Eu não entendo, eu não creio que ele leia os nossos pensamentos, mas ele consegue ler nossas expressões muito bem, né? Satanás, ele nos conhece desde quando nós nascemos. Talvez não o Satanás, o chefão, né? Mas algum demônio responsável por você, alguma coisa desse tipo de coisa deve ter. Então, esses espíritos que nos tentam, eles nos conhecem. E eles sabem qual é o nosso ponto fraco, né? Então, eles montam armadilhas, ciladas, plantam mentiras com a intenção de ou nos matar, ou nos desviar na fé, ou destruir a sua família. E a maior coisa, um dos maiores erros que os crentes fazem é cair nessas armadilhas, né? Então, muito cuidado com isso. E essa armadilha sexual é uma delas, né? A armadilha sexual não é só cair no sexo mas errado, mas também é deixar de fazer. Olha que coisa. Olha que interessante, né? Um pecado sexual, às vezes, é a ausência do sexo. Fica com essa na cabeça, hein? Digo isto como concessão. Agora, a pergunta é, isso o quê? Né? Os melhores comentaristas entendem que isso aqui é tudo que ele falou anteriormente. Isso é o casamento. Concessão, entenda a concessão como permissão. Igual quando o governo dá a concessão para que na João Melão tenha um pedágio de 10,70, 10,40, né? É a permissão para nos extorquir. Então, Paulo está falando o seguinte, olha, eu, apóstolo Paulo, dou essa concessão de casar ou não. É uma permissão. Você quer se casar? Ótimo. Se você quiser se casar, você não peca em se casar. Não, eu quero ficar solteiro. Ótimo também. Você não peca em querer ficar solteiro. Então, lembre-se sempre de Gálatas. Gálatas ensina a liberdade do cristão. Crente tem que casar, crente tem que ficar solteiro? Depende. Você tem o dom para quê? Porque para ficar solteiro tem que ter dom, mas para casar também. Para viver com uma pessoa do seu lado, precisa ter o dom. Deus te dá a capacidade, porque não é fácil, né? Namoro, né? Primeiro ano de namoro, noivado, aí o pega para capar já começa para preparar o casamento. Aí os noivos quebram o pau, porque eles descobrem que o docinho, tem que comprar o docinho, o plastiquinho que vem no docinho e o papelzinho que embrulha o plástico e o docinho. Aí cada um é 50 centavos, vezes 2.000 docinhos, aí o camarada já começa, eita, peraí, deixa eu ver quanto. Aí já começa, né? A briga. Aí quando termina de casar, aquele estresse danado, e vai para a lua de mel, os dois estressados e não namora nada. Então, assim, tem que ter o dom, para os dois. Por isso que ele vai falar assim, ó, digo isso como concessão e não como mandamento. Tá? Porque a vida cristã
ela dá essa liberdade para muitas coisas. O que serve para você não serve para mim. O que Deus te deu como dom não deu para mim. Então, certas coisas são diferentes, tá bom? Essa é a parte da concessão. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Eu não, né? Eu sou casado. Mas o apóstolo Paulo, solteirão, dedicado ao ministério, viaja para cá, naufraga para lá, apanha de chicote, vai preso, né? Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Que próprio dom? De estar casado ou de estar solteiro, né? Então, primeiro ele começa o assunto do casamento dessa forma, tá? Quem está solteiro, não se apresse a só casar. E aqui, nós não temos aqui, temos um solteirão aqui, né? Juninho, jovem, solteirão. Deixa eu tomar uma água aqui. Temos outros solteiros aqui, mas eu tô... Você sabe que o solteiro na Bíblia, quando aparece aqui, é não casado, né? A expressão significa não casado. Inclui viúva, inclui divorciado, mas na tradução vai aparecer solteiro. Mas eu estou pensando no Juninho, que é o único solteirão jovem, né? Mas sabe que tem, hoje em dia, muita pressão para o jovem se casar. E isso nem sempre é bom. Por quê? Porque a Bíblia vê utilidade nessa solteirice. E qual que é a utilidade da solteirice? A dedicação ao ministério, né? Posso continuar com o seu exemplo, Juninho? Ó, que benção. O Juninho, nosso solteirão. Quer casar um dia, Juninho? Vamos orar pelo Juninho. Vai aparecer uma varoa abençoada aí. Mas enquanto o Juninho está orando e esperando, o que ele está fazendo? Ele é assistente de diaconia. É ele que vem aqui, abre para mim, liga o som, abre a janela, aguinha gelada. Ele está servindo ao Senhor. É um bom exemplo que eu estou dando, hein, Juninho? Ele está se dedicando. Agora, se o Juninho tivesse uma mulher, né? Mulher de Deus, né? Mas, puxa, o pastor do céu, deu um piriri lá em casa, a mulher cortou o dedo, estava cortando a cebola, eu vou ter que correr para o hospital, não vou poder abrir. Vai lá socorrer tua mulher. Então, assim, divide a atenção. Querendo ou não, divide a atenção. Então, enquanto a pessoa for solteira... Então, tem o Marcelo lá em cima também. Aqui ele está escondido atrás do computador. O outro aí também, sorteirão. Também está servindo ao Senhor. Olha que maravilha, está lá na transmissão. Então, enquanto se é solteiro, se dedica ao Senhor, tá? Isso é bom. E essa pressão, tem que casar, tem que arrumar uma mulher e tal, isso aí não é legal. Às vezes, quem tem pressa, come cru. Aí aguardou no Senhor por 45 anos. Aí cansa. Aí a primeira tranqueira que passa na frente, se enrosca. Aí dançou. Aí já era. Tá? Alguma questão aqui para a gente avançar? Tudo certo? Então tá bom. Vamos ler mais um pouquinho aí, versículos 8 e 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. É melhor casar do que ficar assim, ardendo em brasas, abrasado, né? Um calor que vem de algum lugar, né? Digo, porém, aos solteiros. Aqui é essa palavra de não casado, que pode eventualmente significar até mesmo os divorciados. E aqui mais especificamente nós temos as viúvas. É bom que permaneçam como eu. Mas Paulo, quando ele fala de permanecer como eu, por que é bom? Por conta do ministério, tá? Por conta futuramente da perseguição, a igreja seria perseguida. Sempre é mais fácil fugir sozinho do que fugir com a família junto, não é? Mas aqui é outro contexto, graças a Deus nós não temos esses problemas. Mas, se não conseguem controlar-se, então aqui está falando de impulsos sexuais. A pessoa que tem o celibato, ela não tem atração por isso, ela está resolvida. Mas a pessoa que
ela não consegue se controlar, então ela precisa casar. Então ela significa que ela não é chamada ao celibato, mas ela é chamada a constituir família, né? Só tem que ser um bom marido, uma boa esposa, né? Então tem que ter os meios necessários. Pois, aí ele conclui, né? Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então, qual que é a solução bíblica para essa ardência, o viver abrasado? O casamento. Então tem que casar, né? Casar porque todas as outras soluções não são biblicamente legítimas, né? Pornografia, prostituição e tudo que caminha junto com isso, tá? Então, mais uma vez, o Paulo vai estimular o pessoal a ficar solteiro, mas se tem gente aí ardendo com o fogo, tem que casar. 7 a 11, ou melhor dizendo, 10 e 11. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Gente, muito bem. Aqui, agora, começa um ponto bastante interessante. Ele vai falar aos casados, tá bom? Ele vai direcionar agora o seu olhar aos casados. E ele vai dizer que aos casados dou este mandamento. Não eu, mas o Senhor. O que ele quer dizer com isso? Que o Senhor Jesus já tratou desse tema. Então é como se ele estivesse repetindo algo que Jesus já disse. Tá? E Jesus já, você lê os evangelhos ali em Mateus 19, você vê que ele é contrário ao divórcio. Então ele só está relembrando, olha, esse mandamento não é novo, embora ele tenha autoridade. Lá no versículo 39, você vai ver que ele fala e declara que ele tem o Espírito de Deus e que ele tem autoridade para falar e dar mandamentos. Só que esse aqui, ele não precisava dar uma carteirada. Ele não precisava trazer algo novo, já tinha uma revelação. Deus já tinha orientado em relação a isso. Então, por isso que ele fala desse jeito. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. 2 pontos. Qual que é o mandamento? Que a esposa não se separe do seu marido. Ah, então o marido pode se separar da esposa? Não. Lembra que aqui, no capítulo 7, ele trata de um, depois ele aplica o outro. E o que vale para um, vale para o outro. Se não fizer a menção do marido, lembre-se que ele está respondendo às perguntas que ele recebeu dos membros da igreja. E era muito mais comum, historicamente falando, a esposa se converter e o marido não. Aí gerava essa confusão. E eram os homens, os maridos, que subiam a montanha lá para ir para o templo de Afrodite aprontar com as prostitutas cultuais. Por isso que muitas vezes ele já começa com a esposa, que essa esposa convertida não se separe do seu marido. Mas aqui ele está falando entre crentes. Então, homem e mulher são crentes. Ninguém tem autoridade para se separar. O divórcio nunca é uma opção. Mas, olha só, hein? Olha só. Mas, se o fizer, isso é, se a pessoa se divorciar, que permaneça sem se casar. Se o crente se divorcia, né, vai ter uma exceção? Vai. Mas ele não traz essa exceção aqui, porque lembre-se que ele está respondendo às perguntas feitas. Mas vai ter uma exceção. Se a pessoa se divorcia do seu cônjuge, então vai ter que ficar solteirona. Não é? Então, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. Então, ou é até que a morte o separe, ou em caso de alguma briga, discussão, quebra-pau, a gente vai se separar, mas vai ter que se unir novamente. É a vontade de Deus isso. O divórcio, a separação, nunca não faz parte do plano original de Deus. Por isso que é pecado. E o marido, de novo aqui, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aqui, como eu comentei, ele está falando para ambos que são crentes. Tá?
Dois textos importantes aí nessa nossa conversa. O primeiro é o de Malaquias 2,16. Aqui, palavra do Senhor. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus odeia o divórcio. Não pode passar na mente de um casal cristão o divórcio. Não, o assunto divórcio, separação, não pode ser usado como arma. Arma de discussão. Então isso aqui não tem futuro, então vamos se separar. Como aquela jogada de super trunfo que a pessoa fala, aí o outro fala, não, pelo amor de Deus, então me desculpe. Esse assunto não deve ser levantado jamais. Isso é feio, é covarde, é pecado. E o Mateus 16, vai dizer o seguinte, 19:6. Assim eles já não são dois, mas sim um só, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, aqui você vê Jesus dando a entender que é possível a separação. Porque ninguém o separa. E a gente olha ao redor, as pessoas se separam, não é? Mas aqui ele fala, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Foi unido por Deus. É algo muito sério, é algo espiritual. É uma só carne, é um vínculo para toda a vida. Não é? Não é para a eternidade adentro, porque lá no céu você não vai ser casado com a pessoa. Mas o divórcio entre crentes jamais é uma opção. Tá bom? Alguma questão aqui? Ele vai continuar nesse assunto e eu vou falar já dessas exceções. Mas até aqui alguma questão? Vamos lá então. Versículos 12 a 14, Thalita. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Seu irmão tem uma mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Legal, muito bem. Aqui, agora ele vai pensar em outro cenário, tá bom? Aos outros eu mesmo digo e não o Senhor. Ué, como assim eu mesmo digo e não o Senhor? Porque agora, nesse cenário, Jesus nunca falou nada. A respeito disso que ele vai tratar agora, o Senhor Jesus nunca tratou. Ninguém nunca chegou para Jesus e falou, ô Jesus, a minha mulher não se converteu. Só eu sou convertido. Posso largar dela? Jesus nunca se pronunciou a respeito disso, porque esse assunto não era um problema na época do ministério de Jesus, mas agora é um problema na época do ministério de Paulo. E ele vai abordar esse tema. Por isso que ele vai dizer, eu mesmo digo, não o Senhor. Um monte de coisa que nós fazemos e cremos vem da doutrina dos apóstolos. Muita coisa mesmo nós aprendemos com os apóstolos. Por isso que a nossa igreja é uma igreja apostólica, porque ela é fundamentada também na doutrina dos apóstolos. Nós somos igreja apostólica, católica, mas nós não somos romanos. O romanismo aí é outra coisa. Aí vamos lá então. Aí ele vem, eu já expliquei que é ele que está falando, não o Senhor. Se um irmão... Opa, mais uma questão aqui. Aqui, a pessoa... O cenário que ele está pensando é o seguinte. 2 descrentes. Um se converteu, o outro ainda não. Tá? No slide anterior, no parágrafo anterior, ele estava falando para 2 crentes. Agora, ele está falando para um crente que tem um marido ou uma esposa descrente. Não porque o crente se casou com descrente, porque Paulo nem concebe essa ideia. Porque mais para frente ele vai dizer que todo casamento tem que ser no Senhor, tá bom? Por que Paulo não trata do casamento do crente com o descrente? Porque isso não existe, não é para acontecer.
Ele está tratando de situações que podem ver. Ó, um casal descrente, um se converteu. Então agora nós temos um crente e descrente. E agora como é que faz? Ok? Então vamos lá. Se um irmão tem uma mulher descrente, porque esse irmão era do mundão, mas se converteu. Se converteu. Mas a mulher ainda não. E ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Então olha só, o cara se converteu. O divórcio nunca vai partir da parte do crente. Aí você vai analisar a parte do descrente. Essa mulher em conversa quer continuar vivendo com o crente? Quer. Então, meu irmão, siga com o seu casamento. Não abandone o seu casamento. Por mais que a sua esposa seja incrédula, não desfaça o casamento. Não busque o divórcio. Se a parte incrédula quer continuar o casamento, então o casamento se mantém. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Então é a mesma situação ao contrário. Tá bom? Então, seja como for, o crente sempre vai lutar pela manutenção do casamento, mesmo que a outra parte seja descrente. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E aí vice-versa. Esse santificado não diz respeito a um relacionamento com Deus. Então, por exemplo, o marido é descrente e a mulher é crente. Né? Peraí, qual que é o exemplo que ele deu aqui? O marido descrente é santificado por meio da mulher. O que significa isso? Pelo fato da mulher ser crente, o marido desfruta de bênçãos espirituais. Pelo fato da mulher, e isso vai servir também para o homem, né? Mas aqui, por enquanto, está citando a mulher crente. E daqui a pouco vai ser o inverso. Não, mas vamos colocar aqui, né? E a mulher descrente é santificada pelo marido. O que ele quer dizer com isso? Que o fato de ter um cônjuge crente é suficiente para santificar o lar. Para Deus abençoar aquele lar. Para Deus proteger. Santificar significa separar. Então esse lar é um lar separado do mundo, é um lar separado das trevas, é um lar influenciado por Deus. É verdade, o marido incrédulo ainda precisa se converter, a mulher incrédula ainda precisa se converter, mas é um lar que já desfruta das bênçãos de Deus. Tá? Então, por isso que ele vai terminar falando, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Né? E nós, da teologia da aliança, nós cremos que os filhos são parte do povo de Deus. Né? Parte da aliança, desfrutam já do pacto e das bênçãos que vêm do nosso Deus. Então, não precisa 100% da casa ser convertida. Não, agora nós temos um lar protegido e abençoado debaixo do guarda-chuva espiritual de Deus. Não, basta um cônjuge, Deus já está protegendo, Deus já está santificando, Deus já está agindo. Tá? Então, isso traz muito consolo para o coração de pessoas que estão nessa situação. Às vezes parece estar remando sozinho lá, é só a mulher que vai para a igreja, é só o homem que vai para a igreja, e parece que Deus não está fazendo nada. Não, Deus está fazendo muita coisa, Deus está cuidando do seu lar, Deus está protegendo, Deus está santificando, e isso é muito, muito relevante. Ok? O capítulo 7 é imenso, tá? Então a gente está indo meio que correndo, porque tem bastante coisa. 15 a 16... Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe, se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe, se salvará sua mulher? Talvez esse seja o slide mais importante. Tá? Então, se você comeu bola até aqui, agora você tem que prestar atenção. Não, está todo mundo prestando atenção. Olha só que seriedade aqui, queridos. Todavia, né? A exceção surgindo aqui, né? Se o descrente quiser
Separar-se, até aqui a gente viu que o casal crente não se separa, até aqui a gente viu que crente com descrente, o crente não toma a iniciativa de divórcio, mas a pergunta que surge é, tá, mas e se o incrédulo quiser ir embora? Se ele, o incrédulo, a incrédula quiser o divórcio, então que se separe. Né? Isso é muito interessante pelo seguinte, eu li um livro uma certa vez que dizia o seguinte, que o título é O Amor, não sei se é deve ou precisa, acho que é precisa, diz assim, o amor precisa ser firme, ou deve ser firme. E muitas vezes nós vemos por aí um amor meio confuso, onde o amor fica segurando, protegendo demais, cobrindo não só, cobrindo pecados e passando a mão. Quando muitas e muitas vezes o amor ele precisa agir com firmeza e soltar e deixar ir. E aqui ele está contemplando uma situação onde, olha, o incrédulo quer ir embora. E talvez o crente, ele quer manter, mas o outro quer ir, deixa ir, deixa ir. E é uma decisão e uma disposição de coração extremamente difícil. Né? Você vê uma pessoa que você ama ir embora, você não quer isso, mas o outro, mas ele quer, deixe, né? Deixe. E isso serve também para momentos onde você, por exemplo, com filhos rebeldes, onde a pessoa é rebelde, onde o jovem é rebelde, a jovem é rebelde, e você segura, só que já é adulta, dona do seu próprio nariz, não tem mais como você segurar, deixa aí. Olha só que interessante, Oséias 4:17, diz assim, Efraim está ligada a ídolos, deixem-no só. Isso fala muito ao nosso coração, porque às vezes nós temos a impressão que nós precisamos ficar segurando, retendo, como se nós tivéssemos controle sobre as pessoas. Nós não temos controle sobre as pessoas. Nós não temos controle sobre a nossa esposa, as esposas não têm controle sobre o marido, os pais não têm controle sobre os seus filhos adultos. Quantos pais têm filhos adultos que já estão metidos no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, na imoralidade, e o pai e a mãe ficam com aquela coisa assim, tem que segurar, mas muitas vezes não tem mais o que fazer, porque a pessoa ela já se decidiu por ir. Né? Esse deixar, e não é a sua permissão, tá, vai lá pecar, mas é uma disposição do seu próprio coração, de falar, Senhor, eu não tenho o que fazer, tá nas suas mãos. Né? Meus irmãos, aqui, ó, Efraim era uma das tribos mais importantes de Israel. Você acha que Deus não amava Efraim? Mas Efraim optou pelo pecado. Deixa aí. Né? O cônjuge optou pela imoralidade, pelo pecado, e quer ir embora. Deixa aí. E que Deus trabalhe. Né? Então, aí olha só que curioso. E aí ele continua, em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. E aqui, muitas pessoas que se encontram nessa situação, tentando controlar os filhos, que já cresceram, pensando em filho grande, né? Tentando controlar o marido que quer ir embora, uma esposa, um parente, alguém, um amigo, se vê como um escravo, se vê como uma escrava, e não vive. Deus não nos chamou para sermos escravos, né? O irmão não fica debaixo dessa escravidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Né? Então, voltando aqui na questão do texto, que o crente se vê numa situação onde o cônjuge não se converte, só apronta, quer ir, aí fica aquele cabo de guerra, não vou deixar, vou lutar pelo meu casamento até o final, né? Mas a pessoa já se decidiu,
E aí ele fala que se separe. Deixa aí. Deixa aí. Olha só que curioso. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Como você sabe que salvará o seu filho, sua mulher, a sua filha, seu vizinho? Não tem como saber. Não tem como saber. Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Pelo seu esforço, pelo seu empenho. E aqui, olha só, Paulo já gastou saliva e pena falando, não se separe, não se separe. No que depende de você, faça tudo o seu possível para consertar a situação, para ser o melhor marido, a melhor mulher, a melhor esposa. Mas se o outro não quer, deixa aí. Deixa aí, você não sabe. Né? Então, porque se você não deixar aí, servidão. E Deus não te chamou para servidão. Deus nos chamou para paz. Né? Então, o amor, ele tem que ser firme muitas vezes nesse sentido. Deixa aí. Deixa aí e sofrer as consequências. Né? Infelizmente, hoje, nós temos uma geração de pais que não quer deixar os filhos sofrer as consequências. E sofrer as consequências é muito pedagógico. Deus nos permite sofrer as consequências. Gente, Deus nos permite sofrer as consequências. Não é? E nós precisamos deixar os nossos filhos sofrer. E em casos extraordinários, difíceis, penosos, até o cônjuge precisa sofrer as consequências. Mas você, como crente, não deve se colocar nessa situação. Né? Então, assim, conclusão de tudo isso conclusão, o crente nunca deve tomar a iniciativa do divórcio. Nunca. Eu vou dar 2 exceções. A primeira exceção é em caso de traição, Mateus 19, 9. Que o próprio Jesus vai falar que o divórcio não deve acontecer, exceto em caso de imoralidade. Isso é traição, junção carnal. Né? Mas até nesse caso, pode haver o perdão. Você não é obrigado, minha mulher me traiu, eu sou obrigado a me divorciar. Não, mas você é obrigado a perdoar. Né? Você pode perdoar e continuar. Você pode perdoar e não continuar. Mas perdoar, minha filha, você é obrigado a perdoar. Né? Aí se vai continuar, se vai ter a manutenção do casamento, isso aí a gente conversa depois. Mas você pode se divorciar a partir de você tem o direito em caso de traição. E por uma questão pastoral, né, pelo todo na Bíblia, eu entendo que é possível o crente se divorciar em caso de violência grave. Mulher apanhou uma vez, apanhou 2, na primeira vez foi com fio, depois foi com cabo de vassoura, e depois, tá entendendo? Vamos esperar o quê? A mulher morrer? É muito melhor, aqui, por que isso? Porque a preservação da vida na Bíblia, ela está acima de muitas coisas. E eu creio que é muito melhor uma divorciada viva do que uma casada morta. E aqui eu estou falando de um caso extremo. Não é? Então, nesse caso aqui, eu como pastor diria, minha filha, porque eu estou falando mulher, porque normalmente, mas tem muita mulher que mata marido também, viu? Muita mulher que mata marido. Mas nesses casos eu diria que é possível, tá? Esse aqui é caso bíblico, tá? Então a pessoa pode se divorciar, mas tem que perdoar de qualquer forma. E no caso de violência grave. Perguntas, reações? Fala, Célia. Fala, advogada. Te dá um treco assim quando alguém fala, você é advogada? Te dá um... Nossa, a pessoa fala advogada, né? Tudo certo? Vânia, tudo em paz? Então tá bom. Gente, tinha mais um tantico aí, mas já deu 9, né? Já deu 9, né? Então aí não adianta correr. Bom, ninguém tem nenhuma dúvida, mas se por um acaso surgir,
Aí vocês podem mandar a perguntinha para mim, né? O pessoal de Corinto mandava o microfone, passa o microfone para... Assim, no caso de houve a traição, aí separou, ela pode casar de novo? E ela pode? Pode. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Porque aí ela está livre, né? Porque é o mesmo caso aqui, ó. Quer ver? Vamos virar aqui. Ué, cadê? Porque é entendido aqui, por exemplo, ó, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. E aqui se entende que a pessoa está livre. Ela está livre, né? Então, sempre na Bíblia o divórcio legalizado, feito da forma correta, sempre foi a pavimentação, caso a pessoa queira de um novo relacionamento. Então, em caso de traição, a pessoa ela pode... A nossa igreja entende assim. A nossa igreja entende que em 2 casos a pessoa pode se divorciar e casar novamente. Traição. Traição física. Eu vi meu marido foi na praia, olhou pro traseiro. Não. Isso aí é considerado adultério. Jesus fala, se você olhar e cobiçar, já é adultério. Então eu vou largar do meu marido porque ele olhou. Minha filha, se fosse assim, não ia ter mais casamento no mundo, né? Todo mundo, homem e mulher, já pegou os olhos. Ponto. Se fosse isso, não tinha mais ninguém casado. Agora, essa traição é a junção carnal mesmo, tá bom? E o segundo ponto é esse aqui, é o abandono irremediável. O descrente, ele saiu de casa e não voltou mais. O cara saiu de casa, a mulher saiu de casa, se passou... Por isso que se recomenda, em caso de abandono, olha, espera aí uns 2 anos, 3, põe sua cabeça no lugar. Né? Tem gente que leva um pé, fica solteiro, dá 1 mês, já tem um novo amor, já põe foto no Facebook, né? Não, espera aí, né? Dá uma segurada. Não é porque o pastor falou que é feio, 1 mês depois já está namorando. Não, mas por questões emocionais, espirituais, psicológicas, colocar a mente no lugar. Aguenta aí 2, 3 anos. Configura o que é irremediável, a outra parte lá já casou de novo, já teve filho. Aí pronto, aí ficou irremediável mesmo. Aí a pessoa, né, tá livre. Então se entende sim que pode casar de novo. Nunca é o ideal. Nunca é o ideal. Aqui entra como uma exceção mesmo. Exceção. Fala, Roque. Nada mais? Certo? Então tá bom. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Vamos orar com o recém-casado Herbert. Tá na lua de mel ainda. Quanto tempo de casado já, Herbert? 5 meses, hein? Quem fez o casamento? Reverendo Felipe Lima, hein? Foi um casamento lindo demais. Vamos orar com o nosso irmão. Vamos lá. Te agradecemos, Senhor, por esta noite, este momento em que passamos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, pedimos, meu Pai, para que a Tua Palavra fique fixada em nosso coração, Senhor, para que possamos fazer conforme a Tua vontade, para que assim também o Teu nome seja glorificado. Fica conosco nesta noite, Senhor, nos leva em paz para os nossos lares em segurança. Uma noite abençoada, um final de semana abençoado em Tua presença, Senhor. Fica com cada um de nós. Assim te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos.